Boa tarde a todos. Tomar uma aguinha para falar bastante, né? Bem, queridos, hoje nós trouxemos um assunto que é bem pertinente para essa época de Páscoa, né? E o título é a misericórdia, mas aí a gente vai entender o que tem a ver com a Páscoa, né? Que até a princípio eu não tinha pensado na Páscoa, mas como a espiritualidade é bondosa, ela nos encaminha para o caminho certo, né? Então, estudando sobre a misericórdia, a gente percebe que ela tem uma ligação direta com o perdão. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Esse é o recado de Jesus para a gente, para que a gente se dê conta de que todos nós necessitaremos ou necessitamos, em algum momento, do perdão e da misericórdia. Na Bíblia, a misericórdia é um atributo divino que significa compaixão, perdão, bondade, amor e graça. É a manifestação do amor de Deus que perdoa os pecados e ajuda as pessoas a voltar a viver em sua presença. Ela diz que é um atributo de Deus, porém é um atributo que é alcançável a todos nós. Quando a gente para raciocinar, para pensar sobre as coisas, a gente percebe que isso é alcançável. Senão, não haveria a nossa evolução moral, né? Mas quando fala desse perdão em relação à misericórdia, se fosse um jovem aqui na frente, né, para falar, ela iria dizer assim que é um perdão top, master, o melhor, o mais poderoso, né? E eu vou dar um exemplo para isso, para a gente entender que nível de perdão é esse, né? Se eu perdoo, mas Deus, através de Jesus, nos ensina que mesmo sendo traído, ofendido em sua honra, sua moral, e martirizado na cruz, Ele nos perdoou. E isso é o perdão em nível superior. Por isso, se diz ser um atributo divino, mas que nós podemos também alcançar. Porque a gente já viu várias pessoas passarem por situações extremamente dolorosas e perdoarem aquele que cometeu o ato, né? Pais que perdoaram o fato dos filhos terem sido assassinados, né? Isso a gente já viu. Então, esse é o nível de perdão, porque esse período em que a gente passa, em que a gente comete algo que seja muito ruim, ele tem um tempo. Chega um momento que a gente se modifica e aquilo não vai mais acontecer. Então, essa é a nossa evolução. Lenta, gradual, mas que é constante. A vida da gente é sempre uma constância nessa melhora. Então, a definição de misericórdia é compaixão, perdão, bondade, amor, graça. É tudo isso envolvido, né? A expressão bem-aventurados os misericordiosos, que está lá em Mateus, e sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Essa é uma expressão da misericórdia, né? Significados. Se poupado de algo que merecíamos, não receber a punição ou consequência negativa. É quando a gente erra e recebe a oportunidade de fazer de novo. A gente não faz isso com os filhos? A gente diz assim, vai lá, faz de novo. Hoje tu errastes, mas amanhã tu vais acertar. É assim que Deus faz com a gente. E tem toda a paciência da eternidade, porque em algum momento a gente vai acertar. As implicações, né? Compromisso com a justiça social e a defesa dos marginalizados. Jesus disse, eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes. Então é por esses que a gente tem que ter misericórdia. E quando a gente vê o pior caso que a gente puder imaginar, a gente tem que lembrar que Deus tem misericórdia dessa criatura. E por que não nós? Ações. Doação de esmolas, cuidar dos doentes, obras de misericórdia.
Isso seria a ferramenta para a gente aprender a ser misericordioso. A caridade é sempre uma ferramenta para que a gente possa trabalhar e aprender com esses momentos, porque quando a gente está no meio dos desgraçados, daqueles que sofrem muito, daqueles que têm a ausência, às vezes, de quase tudo, ali a gente percebe o quanto somos ricos, às vezes até da condição da mente, de entendimento, de compreensão, que é a maior riqueza que a gente pode ter. A misericórdia é um atributo divino que se revela nas ações de Deus, toma para aliviar o sofrimento e demonstrar sua fidelidade e amor constante. No Antigo Testamento, a palavra misericórdia é traduzida do termo hebraico chesed, que significa amor, benevolência, bondade, piedade, graça. Todas as mensagens do Cristo são em relação ao amor ao próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E também diz, olha para ti, te ama, te perdoa. Quantas vezes nós não somos misericordiosos conosco? Quando a gente erra e acha que é o último dos últimos. E a gente esquece de olhar para frente e dizer assim, hoje está difícil, amanhã vai estar melhor. E quantas vezes as coisas melhoram de uma hora para outra e a gente não se dá conta, e daqui a pouco a gente diz assim, nossa, aquilo tudo passou e eu nem percebi. A misericórdia de Deus é um nível de sentimento da mais alta pureza e amor. Somos convidados durante a vida a exercícios que nos levam a esse entendimento até que faça parte das nossas ações e das nossas escolhas. Nós vamos vivenciar sempre situações que vão nos levar a entender, primeiramente. Depois, trazer para o nosso dia a dia, para os nossos pensamentos e para o nosso íntimo. Quando isso se instalar dentro da gente, nós vamos passar a trazer isso para fora, a ser misericordioso com o outro. E aí a gente vai mudando de patamar. Desse modo, essa afirmação nos faz refletir sobre nossos erros, além de compreendermos que somos falhos e ofensores, tanto quanto aqueles que nos ofenderam. A gente sempre tem necessidade do perdão. Quantas vezes a gente erra? Às vezes, dos modos mais bobos, a gente daqui a pouco se dá conta, meu Deus, por que eu falei isso? A gente fala, às vezes, sem pensar, com o intuito, às vezes, até de acertar. Ou age de uma forma querendo acertar e, às vezes, está errando. Mas o importante é se dar conta, dar a volta e corrigir a rota, a intensidade, o olhar. Corrigindo todas essas coisas, a gente vai se sentindo melhor. E muitas mensagens a gente recebe que nos ensinam tudo isso, né? A gente escuta sempre assim, perdoar para ser perdoado. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens e suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso tudo está em Mateus. É dando que se recebe, não com relação a um interesse, mas sim de compreensão que a outra erra e eu também erro. Esses são pedacinhos da... É dando que se recebe, né? Perdoando que se é perdoado, da oração de São Francisco. Ele nos ensina também que é necessário isso. É necessário porque quando a gente tem ainda algo a ser perdoado, isso nos traz um peso no nosso dia a dia. A gente passa a carregar como se a gente, além do nosso corpo físico, que aqui tudo é meio pesado, né? Aqui na Terra é assim, tem essa densidade muito grande, e é como se nós carregássemos sacos de lixo. E a gente fica carregando aquele peso extra o tempo todo, podendo se livrar dele e caminhar mais livremente. E aí a gente aprende que, perdoando, a gente deixa de dar valor, um valor às vezes que nem é tão importante, àquela ação ou àquela pessoa. E aí a gente diz assim, eu não perdoo de jeito nenhum, não posso nem ver pintado de azul na minha frente.
E a gente não se dá conta que, tendo raiva e tendo ódio e não perdoando, a gente traz a pessoa para perto e convive com ela o tempo todo, se perturbando e também perturbando ao outro, porque o pensamento vai longe, né? Precisaria chamar a atenção dos poderosos, das autoridades de Jerusalém, pulei aqui bem pulado. Judas foi o maior exemplo de misericórdia. Não de Judas, de Jesus, né? Eu fui para o meio do texto, porque no outro eu estava no meio do texto. Judas teve um arrependimento tardio, né? Ele antes de reencarnar, conta-se que houve uma reunião na espiritualidade e ele dizia assim: eu vou ser o mais fiel, Jesus, porque eu te amo tanto. Vou ser o mais fiel de todos. Mas o que a gente esquece, por isso que a gente tem que ter misericórdia, porque quando a gente reencarna, a gente esquece daquilo que a gente se propôs, a gente esquece de outras coisas, para que a gente tenha mérito nas nossas escolhas. E às vezes ficamos confusos. Então, por que a gente vai exigir tanto do outro, se a gente também pode estar vivenciando um momento confuso e a gente nem está se dando conta, né? Ainda aqui, ele foi orientado. Tiago, o filho de Zebedeu, e Judas Iscariotes conversavam em um final de tarde. E Tiago tentava orientar ele para aquelas ideias que ele tinha para modificar o seu pensamento, né? Porque ele acreditava que o nazareno não aproveitava as oportunidades que surgiam. É aquela coisa, a gente, quando está aqui na Terra, a gente acha que tudo funciona de acordo com as leis daqui, com as coisas daqui, e a gente esquece de pensar um pouco mais amplo, né? Então, ele se conseguia tudo na força, na brutalidade, na ponta de uma espada, e ele achava que era assim, era com os soldados, com uma grande tropa. E aí, ele achava que Jesus precisava chamar a atenção dos poderosos, das autoridades de Jerusalém e dos prepostos de César, para que ele pudesse, então, alcançar esse lugar, né? esse reconhecimento devido de qual ele achava que Jesus tinha que ter. Só que eram equivocadas as suas ideias, né? Tiago esclareceu que Jesus não tinha a disposição de um guerreiro, que a verdadeira revolução que se buscava era a de edificação do reino de Deus nos corações dos homens. Era isso que Jesus queria. Por isso Jesus não levantou nenhuma igreja, não criou nenhuma religião, não criou nada disso. Ele veio e disse: cultiva o amor que tem dentro de ti, ama o teu irmão, faz aquilo que é certo. Esse é o exemplo dele. E era isso que ele queria alcançar. E para a gente ver o quão era poderoso o seu pedido, que essa ideia permanece até hoje. E olha que na época não tinha WhatsApp, não tinha internet, a gente ficava sabendo das coisas, era no boca a boca. E imaginem quantos, né, saíram falando sobre os feitos de Jesus. Ele lembrou a Judas que seu reino não era deste mundo e que o maior sempre seria aquele que se fizesse menor diante de todos, tratando da humildade, né? Lembrou que seu reino não era deste mundo e que o maior seria o menor diante de todos. O entregou por 30 moedas, tentou reverter a situação, porém era tarde demais. De nada tentou Tiago alertá-lo. Ele foi lá e fez o que ele tinha se proposto. Mas Jesus já sabia disso tudo. Sabia disso tudo que ia acontecer, tanto é que ele alerta Simão Pedro também e diz: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E quem de nós aqui não iria negar Jesus, se a gente soubesse que a cruz seria o final, né? Talvez a gente também, por medo, dissesse que não conhecesse Jesus. Foi então que Judas, depois de assistir às cenas do Calvário, levado por tremendo remorso, ele cometeu o suicídio. E no livro Coração e Vida, de Maria Dolores, tem um texto
que fala sobre isso. Mas antes, no livro Roteiro de Jesus, tem uma citação, tem um capítulozinho que fala sobre um anjo, o anjo da caridade que vem visitar Jesus Cristo. Naquele momento em que Jesus é crucificado, que ele está já quase morto na cruz, um anjo, porque naquele momento, pelo plano espiritual, luzes desciam, subiam, era um envolvimento para o Cristo, era todos os amigos esperando ele do outro lado, era uma coisa belíssima. E naquilo desce o anjo que se denominou anjo da caridade, vem até ele, porque ele chama, ele balbucia algumas palavras para ele que ninguém percebe. E aí é que a gente vê a grandeza de Jesus Cristo e o tamanho da sua misericórdia. E ele diz assim: procura Judas, porque ele está precisando de nós. E aí esse anjo vai ao encontro, larga tudo o que está fazendo e vai atender ao pedido de Jesus Cristo. Nós somos também atendidos a esses pedidos. É isso que às vezes a gente esquece. A gente, porque não vê, a gente acredita que não está sendo atendido. Nós somos atendidos à medida que a necessidade se propõe ou que a gente tem o merecimento. Mas era um pedido de Jesus. E Judas, ele só estava equivocado, ele não era um homem ruim. E esse anjo vai até ele, para atendê-lo. Obviamente existe o nosso livre-arbítrio, que até Deus está sujeito a ele, porque Deus não nos impede que a gente cometa os nossos erros, ele nos orienta e nos proporciona as situações para que a gente não faça. Mas o livre-arbítrio é para todos, porque quando é lei, ela não é mutável, não tem como se mudar essa lei. A gente recebe um recado, a gente recebe uma intuição, a gente recebe a luz daquilo ali, mas às vezes a gente escolhe fazer errado. E aí nós vamos ver na mensagem em que depois a gente vai continuar falando desse momento do Judas, mas assim, vamos para uma outra parte. O texto é belíssimo, tá? Se chama Amor e Perdão, do livro Coração e Vida. É um livro maravilhoso para se ter em casa, para quando a gente está assim, meio chateado, a gente abre aquele livrinho e lê uma passagem dessa e a gente se refaz. Eu não vou ler todo para não ficar muito, para a gente não perder tanto tempo, né? Mas vem citando o momento em que Maria Madalena, ela vai lá próximo de onde Jesus tinha sido sepultado, naquela angústia, numa tristeza, numa saudade. E a descrição é muito bonita, então chega um momento que ela olha e percebe que alguém está ali, né? E ela pensa que é um jardineiro. Seria um jardineiro, um zelador, em Campo Santo? Mas aí, tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ele disse: Maria. Ela era a expressão perfeita da alegria. Ele, perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhes os pés. Maria, por quem és? Explicou-se Jesus. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estivestes? Porque já faziam 3 dias que ele tinha já morrido, né? Onde estiveste? Em que jardineiro celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus, nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Isso mostra, nessa descrição de Maria Madalena, como que a gente vê a dor. A gente só olha aquilo que é ruim, o sofrimento do Cristo, e a gente não vê todas essas coisas boas que ele fez,
de chamar o anjo, as luzes que desciam, a energia que ele era envolvido, a presença de Deus de uma forma tão plena. A bondade a quem ele buscava ajudar naquele momento, e foram tantos, se a gente for estudar, vocês vão ver várias passagens sobre isso. Mas Jesus respondeu: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria. Um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Antes de me alterar a celeste alegria ao sol mesmo, do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Vocês estão entendendo qual é o nível da misericórdia? O nível desse perdão? É a gente compreender que se o outro faz errado é porque ele está equivocado. Que ainda não desenvolveu todas essas maravilhas que Jesus nos propõe. No entanto, Jesus, após a sua morte, é tocado de compaixão, foi ao encontro do espírito enlouquecido de Judas, que, permanecendo 3 dias ao seu lado até que adormecesse, e quem não nos conta isso é Maria Dolores, no livro Coração e Vida. Só para repetir, para vocês irem procurar o livro. Só depois desse gesto de amor e de perdão é que Jesus apareceu materializado para Maria, segundo o Evangelho de João. Ele pede para que ela não toque, porque de onde ele vem, a energia era tão pesada que ainda uma criatura como Jesus Cristo precisava se recompor, porque é como se nós entrássemos hoje num lodaçal para tirar alguém do lodo. A gente traz os traços daquilo de onde a gente teve, e talvez para ele ensinar para a gente que vale a pena, às vezes, a gente correr o risco de andar um pouco para trás quando a gente vai auxiliar alguém. E aí a gente vai ver o espírito Humberto de Campos, que ele era tido como um jornalista da espiritualidade, né? E no livro Crônicas de Além Túmulo, ele encontrou Judas às margens do Rio Jordão, na Palestina, na época da Páscoa. Por isso que a Páscoa acabou entrando certeira no assunto de hoje, porque a gente está se encaminhando para a Páscoa, né? Em uma de suas visitas para recordar e meditar sobre os fatos passados. Então, Judas, ainda que hoje ele já seja um espírito bem evoluído, ele retorna a essa região da Palestina e relembra esses fatos, porque essa fase do Judas foi como um marco de mudança. Ele passou a ser o Judas de antes e o Judas depois, que é o atual. Dessa mudança, dessa conversão, ele passou a enxergar as coisas melhores a partir daquele momento. E aí, quando ele foi questionado sobre o martírio de Jesus, Judas citou, na época, acima dos sentimentos, ele vislumbrava a política como a única arma capaz de triunfar sobre os romanos, pois Jesus, na sua humildade, não teria êxito. Ele achava que Jesus era muito bonzinho, que ele não ia conseguir vencer, e ele queria muito que Jesus vencesse. Por isso que
quão é importante entendermos de que forma que forma Deus nos proporciona as situações de aprendizado, porque tem sempre essa lição por trás, que às vezes a gente não está enxergando, né? Então, ele planejou isso tudo e deu no que deu, né? Ao denunciar Jesus, não julgou que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E aí, dessas ações, ele teve um remorso, né? Que chegou ao suicídio. E após o seu enforcamento, Judas submergiu em séculos de sofrimento expiatório, culminando numa fogueira inquisitorial. Aí a gente para para pensar assim, ó, tá, mas Simão Pedro também não negou? Não negou Jesus? Só que diferente de Judas, o que Simão Pedro fez? Ao invés de buscar a saída através do suicídio, que levou ele para esse momento de doloroso sofrimento no umbral, porque ele não conseguia se desligar mentalmente dessa ideia. Simão Pedro fez o contrário. Simão Pedro foi lá e foi trabalhar, e foi colocar em prática aquilo que ele aprendeu com Jesus Cristo, e ele conseguiu, ele alcançou. E no final foi martirizado também, como a maioria deles, né? Só João não foi martirizado e Judas que escolheu o caminho do suicídio. E aí Judas faz um alerta nesse livro, que é importante que a gente ouça e pare para pensar, né? Que antes de ler isso eu nunca tinha me dado conta, porque a gente não... Tem coisas que a gente precisa que mostrem para a gente, né? Para que a gente raciocine. Com relação ao Divino Mestre, o Espírito Judas adverte: infinita é a misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e retalho, por todos os preços, em todos os padrões de ouro amoedado. A religião é algo que é muito importante. Tanto é importante que sempre caminhou na nossa história, na nossa existência na Terra, sempre houve um ritual, um movimento que nos remete a essa coisa, dessa ligação nossa, nós aqui na Terra, com a pátria espiritual, ou com Deus, ou com qualquer forma de que pudéssemos usar as expressões que são diferentes em todos os momentos, mas que nos levam ao mesmo lugar. E então, diante disso, diante da fé do homem, muitos se aproveitam disso, né? E a gente tem que tomar esse cuidado. Para a gente finalizar, eu acho que dá tempo, a gente tem que entender que ninguém é desamparado. Ninguém é desamparado. Quantas das vezes acreditam que a saída é o suicídio para os seus problemas? Porque acreditam estarem desamparados. Mas Deus está conosco o tempo todo. Basta que a gente saiba onde procurar, porque às vezes não quer mudar a nossa forma de pensar. Diante das más escolhas e do equívoco, sempre estamos sendo cuidados, e ainda que não nos demos conta disso. Porque às vezes a gente não se dá conta dessa ajuda, né? E aí eu vou ler um poema para a gente finalizar, que se chama Retrato de Mãe, que é de Maria Dolores, para deixar mais um exemplo de uma misericórdia de um tamanho assim gigante. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem. O céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me, novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei,
mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te, e acrescentou serena. A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-lhe e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor. Sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz, luz, fé, elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, neste instante, como que olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarrara do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me faleis assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Se Maria perdoou a todos nós, porque de certa forma nós representamos a esse povo que viveu naquela época e que crucificou Jesus Cristo, por que não nós não vamos perdoar o nosso próximo? Que Jesus, nessa Páscoa que está se aproximando, possa Ele se reacender dentro dos nossos corações, porque esse é o intuito dEle, que Ele viva dentro de nós e que a gente possa levar esse amor a todo aquele que bate à nossa porta. Muito obrigada pela atenção de todos.